Fala galera, é o Thiago dos Reis, desejo um bom início de semana a todo mundo e eu vou dizer alguns fatos que aconteceram nos últimos anos e aí a gente faz uma ligação aqui desses fatos e cada um tira suas próprias conclusões. Bom, os filhos do Bolsonaro frequentam um standard de tiro, um clube de tiro chamado Ponto 38, que fica em São José, é uma cidade perto de Florianópolis. Apesar deles todos morarem no Rio de Janeiro, eles frequentam um clube de tiro em Florianópolis. Tá. O Odélio, que é o cara que esfaqueou o Bolsonaro, frequentou esse clube de tiro durante um fim de semana, 2 meses antes da facada, 2 meses antes. Ele frequentou nos mesmos dias em que o Carlos Bolsonaro também estava nesse clube de tiro. Se os dois se encontraram ou não, bom, a gente não sabe. É o segundo fato. Terceiro fato. Uma hora, a mais barata nesse clube de tiro, custa R$100. A mais cara custa R$600. O Odélio ficou lá, o Odélio que é uma pessoa desempregada, ficou lá um fim de semana inteiro. Não se sabe quanto ele gastou, mas foi muito dinheiro. E depois ele ficou um mês nessa cidade de São José, em Santa Catarina, que é onde é o clube de tiro. Não se sabe quem pagou. Tá. No dia 17 de janeiro de 2017, eu lembro como se fosse ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morreu. O avião dele caiu. Ele estava num avião que era um modelo considerado incaível. Por que incaível? Porque é um modelo de avião que mesmo se os motores falharem todos, esse avião consegue planar por mais de 1 hora para que o piloto consiga achar um lugar seguro para pousar. Outro fato. Vamos ligando esses fatos. O delegado que investigava a morte do Teori Zavascki foi assassinado. O laudo da investigação diz que a pessoa em quem foi uma briga, ele deu 30 tiros em uma pessoa e essa pessoa deu 2 tiros. Os 2 tiros mataram ele e o amigo dele que também era policial federal, os 2 treinados. Ok, o assassino desse policial era um camelô. Esse camelô frequentava um clube de tiro, o clube de tiro Ponto 38, em São José, Santa Catarina, perto de Florianópolis. Então, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Odélio e o assassino do delegado que investigava a morte do Teori Zavascki frequentavam o mesmo clube de tiro. A gente começa a pensar, só tem um clube de tiro no Brasil? Se eu quiser comprar uma arma um dia, eu tenho que ir lá no Ponto 38, porque todo mundo vai lá, pelo que tá bombando lá, tem que ir pra lá. É a primeira coisa que me veio na cabeça. Pô, pra que eu vou em outro? Todo mundo vai nesse. Agora, tem mais fatos. Mudou-se o delegado que investigava a morte do Teori. O delegado novo disse que a caixa preta do avião foi danificada. Pois bem, eu fiz uma pesquisa e uma caixa preta, para ser danificada, ela precisa de um impacto superior a 10.000 km por hora. O avião ele caiu, ele estava a menos de 150 km por hora e ele caiu no mar, ele não caiu nem numa superfície sólida. Tudo bem que a água, quando está em grande velocidade, é como se fosse um sólido, mas não era suficiente nem de perto, nem de longe, para destruir uma caixa preta. Mas disseram que a caixa preta foi destruída. Depois de mais de um ano, finalizaram o laudo da morte do Teori e disseram que foi falha humana ou que não sabem o que causou o acidente. Mas que, com certeza, ele não foi assassinado. O filho do Teori Zavascki disse várias e várias vezes que o pai dele foi assassinado, que ele não acredita que foi um acidente e que o pai dele foi assassinado. Agora, liguemos os fatos. Todo mundo vai no mesmo clube de tiro. Um cara que vai no clube de tiro dá uma facada, que todo mundo acha que essa facada é fake. Eu faço enquete uma vez por mês no meu Instagram. Mais de 2.000 pessoas votam. Sempre dá que 70% das pessoas não acreditam que a facada foi real. Eu não acredito que a facada foi real. A facada que não teve sangue, que no hospital o pessoal atendeu o Bolsonaro sem luva, que o melhor oncologista do Brasil estava de plantão no mesmo dia para operar o Bolsonaro. Tem vídeo do Bolsonaro um mês antes numa igreja evangélica massageando o mesmo local da facada, dizendo que tinha um câncer no intestino. Eu não acredito na facada. Então o Odélio frequentou o clube de tiro no mesmo dia que frequentou Carlos Bolsonaro
e 2 meses depois ele deu uma facada no Bolsonaro, que foi a facada que o elegeu. Quem não lembra, o Bolsonaro tinha 23% nas pesquisas, ele estava estacionado e todo mundo falava, Bolsonaro estacionou. Os outros candidatos começaram a subir. 2 dias depois da facada, nova pesquisa, Bolsonaro tinha 40%. Ele ganhou 17% em 2 dias. Quem quiser, é só dar um Google. Todos esses fatos que eu falei, você joga no Google e você vai ver todos esses fatos de várias e várias fontes. São fatos. Coisa factual, é verdade. Então, qual é a ligação desses fatos todos? Não sei. Eu posso ficar aqui fazendo teorias da conspiração, mas vão me dizer que eu só estou fazendo teoria da conspiração. Assim como eu falava antes que o Moro era um juiz parcial e até aparecerem as conversas do Intercept, todo mundo dizia que era teoria da conspiração. Tá cheio de youtuber que se diz de esquerda, mas que na verdade é de esquerda, mas que não gosta do Lula, e que falava teoria da conspiração, o Lula foi condenado, é claro que tem provas, tem 150 páginas de prova, o Moro não fez nada errado contra ele. E aí foi provado que não, o Lula foi condenado realmente sem provas e o Moro era chefe do Dallagnol. E o Dallagnol, na verdade, tinha um amor platônico pelo Sérgio Moro. Se algum dia for revelado que o Dallagnol é homossexual e que ele é apaixonado pelo Sérgio Moro, não vai ser surpresa para ninguém, porque a maneira que ele olha para o Sérgio Moro, se a minha esposa olha para mim todo dia daquele jeito que o Dallagnol olha para o Sérgio Moro, com toda aquela paixão, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque era muita paixão do Dallagnol pelo Moro e ele trabalhava demais pelo Sérgio Moro. Na última conversa tem a serenidade, o Dallagnol fala a serenidade com que você enfrenta as situações adversas e outra de suas qualidades, praticamente uma declaração de amor. Pois bem, eu quero que você deixe um comentário. Esses fatos todos que eu disse, você acha que é só coincidência? Tá tendo muita coincidência no Brasil ultimamente, mas muita coincidência. Você acha que é só coincidência ou você acha que onde há fumaça há fogo? Eu vou dizer, eu acho que onde há fumaça há fogo. E se alguém perguntar, Thiago, você acha que o Teori Zavascki foi assassinado? Digo, sim, eu acho que foi assassinado sim, só está faltando uma investigação séria a provar. Porque a investigação que houve não foi séria, por isso mataram o delegado. E, se você der um Google, outro fato novo, para juntar com todos esses fatos, o delegado foi assassinado. Ele e o amigo dele, 2 policiais federais treinados, deram 30 tiros no camelô. O camelô deu apenas 2 tiros e matou os 2. E há várias divergências no inquérito da polícia que investiga esse assassinato, porque não faz sentido. 2 policiais atiraram antes, 30 vezes. Foi essa a história que é contada pelo inquérito policial que investiga o assassinato. Eles atiraram antes e eles atiraram 30 vezes, 2 policiais federais treinados. Para quem não sabe, um policial federal ele não dá um tiro, ele não sai do emprego dele sem antes ele dar pelo menos 10 tiros, 10 mil tiros em stand de tiro. Então são muito bem treinados. Cada policial federal já deu pelo menos 10 mil tiros de treinamento. Eles atiraram antes, num camelô, não é uma pessoa qualquer, um camelô que frequentava o clube de tiro do Carlos e do Eduardo Bolsonaro. E esse camelô, mesmo atirando depois, ele deu só 2 tiros e matou os 2. Estranho, né? Bem estranho. Agora, comenta. Qual é a sua opinião sobre esses fatos? Você acha que o Teori foi assassinado? Eu quero, senhor Glenn Greenwald, por favor, eu quero as mensagens do Dallagnol e do Moro no dia 17 de janeiro de 2017, que foi o dia que o Teori Zavascki foi, na minha opinião, assassinado. Eu quero saber se eles ficaram tristes ou não, porque o que a gente viu nas últimas conversas é que o Sérgio Moro odeia o Teori Zavascki, ele odiava o Teori Zavascki. Não estou falando que o Sérgio Moro matou o Teori Zavascki, mas ele foi no enterro e posou lá de que, estou muito triste, fez aquela carinha triste. Me lembrou muito a Suzane Richthofen no enterro dos pais dela. Tava lá o Sérgio Moro, o Michel Temer, o Aécio Neves, estava no enterro, todos fingindo que estavam tristes. Tem o áudio do Romero Jucá, outro fato, que todos vocês devem lembrar, dizendo que com o Teori não dá, porque eles tinham contato no Acordo Nacional, com o Supremo e com tudo para derrubar a Dilma, só tinha um ministro que eles não conseguiam contato, que era o Teori. O Teori Zavascki era o cara que ele era fechado, não tinha como conseguir contato com ele. Então, mais e mais fatos se juntam. Deixa seu comentário, curte o vídeo, compartilha, porque 99,9% da população brasileira não sabe de nenhum desses fatos. É bom que eles saibam de todos,
para que cada um consiga pensar e chegar às suas próprias conclusões. Até a próxima!